Olá, eu sou a aluna Diane Vitória, do primeiro ano A, e vou falar um pouco sobre a influência da língua inglesa. A vitória do democrata Joe Biden nas eleições estadunidenses promete trazer profundas mudanças no cenário mundial político, social e econômico. No Brasil, há dúvidas ainda maiores sobre como a relação Estados Unidos-Brasil pode ser afetada, levando em conta que o presidente Jair Bolsonaro possui uma forte aliança com o até então presidente Donald Trump. Bolsonaro e Trump são abertamente conservadores, possuem posicionamento ideológico de direita e uma tendência populista, o que ajudou a fortalecer um relacionamento entre os dois países desde o ano de 2019. Porém, a influência dos Estados Unidos sobre o Brasil não é recente. Pelo contrário, a maioria dos países latino-americanos demonstra ter uma maior dependência do país norte-americano há décadas. Essa dependência está presente de certa forma, desde a ascensão econômica dos Estados Unidos, mas começou a se consolidar durante o governo de Getúlio Vargas, com acordos feitos entre os dois países, e principalmente a partir dos anos 60, quando o Brasil apresentou de maneira clara tal influência. Enquanto alguns falam sobre uma aliança, o professor de Relações Internacionais Elídio Marx afirma que há uma série de estudos críticos que mostram que tal relação é desigual e hierarquizada. Dois exemplos que mostram a interferência estadunidense no Brasil foram no golpe militar de 1964 e no impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Não é uma moda ou uma obsessão temática. Os EUA são importantes na determinação da situação do Brasil, em parte por razões mais objetivas, pelo político e econômico, ou por interferência internacional e indevida daquele país na nossa dinâmica interna, diz Elídio. A influência do EUA já foi colocada em questionamento na América Latina com a criação da CELAC, Organismo Internacional da Comunidade Latino-Americana e Caribenha. A vontade de atingir uma política externa unificada não é só com os países da América do Sul, mas também com toda a América Latina, foi sendo enfraquecida aos poucos diante dos Estados Unidos, que se tornou uma potência mundial. Os Estados Unidos têm uma estrutura que vai muito além desse poder econômico, uma estrutura de soft power, de um lado, e uma estrutura de poder militar do outro, afirma o doutor em ciência política. Outro momento em que podemos observar a influência dos Estados Unidos são nos compilados de notícia. A professora e doutora Lise Cedrez diz que na Itália, por exemplo, quando passava por uma nova crise de Covid-19, estava dando mais espaço para as eleições americanas nas mídias. Você possui uma indústria de notícias nos EUs que produz uma quantidade enorme de material, e para as agências de notícias do mundo, é muito tentador você sempre se apropriar daquele material e passar adiante, acrescenta a professora. Elídio fala também que, apesar de terem perdido muito espaço, os grandes conglomerados empresariais ainda possuem importante papel nos regimes políticos ocidentais. As eleições dos Estados Unidos são estes meios que praticamente proclamam os vencedores, já que não há um órgão eleitoral nacional, observa o professor. Mais um exemplo disso foi em maio de 2020 o movimento de indignação chamado Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, relacionado à morte do George Floyd, Breonna Taylor e outros casos de violência policial contra a população negra. Levou milhares de pessoas do mundo inteiro às ruas em protesto. Muito perto do ocorrido, em julho, Gabriel, de 19 anos, passou por uma situação muito parecida com a de George, mas ganhou menos repercussão, já que no Brasil estes acontecimentos infelizmente se tornam comuns. De acordo com Lise, estatísticas revelam
que a quantidade de jovens negros que morrem no Brasil pela violência policial é bem maior do que a dos Estados Unidos. Há um apagamento destes movimentos sociais caseiros em nome desses movimentos sociais que são feitos nos Estados Unidos, completa a professora. A China é um dos exemplos de países que possuem fortes relações econômicas em toda a América, incluindo o Brasil. Mesmo assim, pode-se observar que não há uma tentativa por parte do país asiático em ter o mesmo poder que os Estados Unidos na questão cultural, como reitera Pedro. Isso faz com que, do ponto de vista do imaginário das discussões, entre outros, os Estados Unidos sejam muito mais presentes do que a China ou qualquer outro país. Ou seja, não houve uma diminuição do poder dos Estados Unidos como poder político, já que a China não se disputa de maneira tão agressiva esse poder. E foi isso, até a próxima.